O livre-arbítrio nos torna seres capazes de desejar, mas é a graça que nos faz benévolos. Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Luiz Lopes. No vídeo de hoje falarei sobre o primeiro livro, lido em 2022, de São Bernardo de Claraval, Opúsculo sobre o Livre-Arbítrio. Livro esse editado pela editora Eclesiai. Tem 99 páginas e foi traduzido por Tiago Tondinelli. Esse livro foi escrito no ano de 1128, quando Bernardo tinha 38 anos. Quem foi Bernardo, o conhecido São Bernardo de Claraval? Ele nasceu no ano de 1090, ele foi filho de pais nobres que investiram na sua educação. E numa noite de Natal, ele então com 23 anos, se eu não me engano, ele teve uma visão do menino Jesus que de certa forma despertou a vida religiosa de Bernardo, o despertou para a busca da santidade e da piedade. Ele então entra numa ordem beneditina chamada de Ordem de Cister, e ele é considerado o filósofo cristão. Nesse opúsculo, nesse pequeno livro, ele vai, como já diz, como já sugere o livre-arbítrio, defender o papel do livre-arbítrio na mecânica da salvação. E esse opúsculo ele se origina de um questionamento de um anônimo, ele não revela o nome dessa pessoa, que questiona o papel do livre-arbítrio nas nossas escolhas, nos nossos atos. Ele apresenta, Bernardo, ele apresenta esse livro aqui no seu prefácio para Dom Guilherme, que é abade de São Teodoro. Ele apresenta essa obra para Dom Guilherme e já no primeiro capítulo ele informa o que motivou na escrita desse opúsculo. Vou ler aqui apenas 2 parágrafos que diz o seguinte: certa vez, enquanto discursava, dirigindo-me a Deus, agradecendo por estar seguindo o bem e pedindo forças para cada vez mais aperfeiçoar-me, um dos que me ouviam indagou-me: por que fazes tantas boas obras e sacrifícios? Quais são os méritos ou prêmios que esperas ganhar se és Deus o responsável por todas as coisas boas? Será que és tu quem de fato decides teus próprios atos? Então veja que essa pessoa que está indagando Bernardo, ela praticamente anula o papel do livre-arbítrio nas decisões das pessoas, quer ser decisão boa ou má. Então Bernardo ele viu aqui um problema, é um monergismo muito radical. Então Bernardo ele vai defender aqui no seu opúsculo o sinergismo, a cooperação entre o livre-arbítrio e a graça de Deus. Ele entende que a salvação ela não depende dos esforços do ser humano, ela é pela misericórdia, mas entende também que sem a cooperação do livre-arbítrio não há salvação. Mas nós temos que ter cuidado para não confundir o ensino de Bernardo de Claraval com o pelagianismo ou com o arminianismo clássico. Os três, eles entendem que existe sim o livre-arbítrio, no entanto, há diferenças que eu vou querer mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês ao longo do vídeo. Para quem não sabe, o Pelágio, monge britânico do século V, ele defendeu que o pecado de Adão em nada interferiu no livre-arbítrio dos demais humanos. Ou seja, o ser humano ele não carrega consigo o tal pecado original. Pelágio ele entendia que o ser humano ele tinha um livre-arbítrio íntegro e que era possível sim não pecar, bastava querer. Ele entendia que a única coisa que Adão poderia fazer para o ser humano era um mau exemplo. Assim também como o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, foi apenas um bom exemplo para o ser humano. Mas que o ser humano ele pode sim não pecar através da sua própria vontade e que não há necessidade de nenhuma ação sobrenatural para ajudar o ser humano no seu processo de santificação. Essa doutrina chamada de pelagianismo, ela foi condenada no Concílio de Éfeso, no século V.
Vamos agora para o Bernardo de Claraval. O que é que ele entendia? E aí vocês vão ver a diferença clara entre pelagianismo e o que ensinou Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval ele define o livre-arbítrio aqui no seu opúsculo como a livre vontade. A vontade baseada, calcada na razão. Então, o livre-arbítrio aqui está relacionada com vontade e não com potencialidade. Daqui a pouquinho vocês vão entender mais essa diferença entre vontade e potencialidade. Ele também explica, o Bernardo de Claraval, que há 3 tipos de liberdades. A liberdade de arbítrio, a liberdade de conselho e a liberdade de complacência. Livre-arbítrio, livre conselho e livre complacência. Não se percam, bastante, é fundamental no ensino de Claraval esses 3 tipos de liberdade. O livre-arbítrio é o que nos diferencia dos demais seres, os animais irracionais, por exemplo, que agem por instinto e não pela razão. Então o livre-arbítrio está relacionado, como eu já falei, à vontade. E para Bernardo, a vontade tem que ser livre. Se as ações humanas for por coação ou por necessidade, elas não são livres e, consequentemente, elas não podem ser julgadas nem más nem boas. Para haver um julgamento moral dos atos dos seres humanos, essa ação deve estar baseada em uma vontade livre. Então, livre-arbítrio, primeiro tipo de liberdade, é a liberdade que nos diferencia dos demais seres. O livre conselho é a liberdade que se tem quando você pode não pecar. Vou explicar melhor. É o poder não pecar. É um estágio que o ser humano alcança onde ele consegue não pecar. Ixi, então isso aí é pelagianismo. Pelágio, ele também defendia que era possível para o ser humano não pecar. Alguém pode pensar isso, mas há uma diferença. Para Pelágio, o ser humano poderia não pecar sem nenhuma ajuda divina. Para Bernardo, não. O ser humano ele pode sim chegar nesse estágio de não poder pecar, no entanto, com a cooperação, com a graça divina. É necessário a graça divina para auxiliar nesse poder não pecar. Terceira liberdade é a livre complacência, que ele também chama de poder para não ser perturbado. Ou seja, é um estado de glória, onde o ser humano não só pode não pecar, como ele nem é tentado, ele nem é perturbado. Ele chegou num estágio tão maravilhoso de graça que nem tentado ele será. Bernardo diz que Cristo possui as 3 liberdades: livre-arbítrio, liberdade de conselho e a livre complacência. E que o ser humano, antes da queda, ele também possuía essas 3 liberdades, porém, numa menor escala. Ele defende que antes da queda não havia assim uma perfeição total no ser humano, porque se houvesse, ele não teria escolhido pecar. Isso é o que defende Bernardo. Mas que assim, havia sim, antes da queda, as 3 liberdades no ser humano. Porém, quando ele decide, ele escolhe, ele é tentado pela serpente, e ele escolhe pecar, nesse momento, o ser humano ele perde as 2 liberdades: livre conselho, poder para não pecar, e a livre complacência, poder de não ser perturbado. No entanto, ele permanece, e aqui você tem que ter atenção, ele permanece com seu livre-arbítrio íntegro, inviolado. Eita, pelagianismo novamente. Calma, calma, calma. Lembre-se que eu falei no início que para Pelágio, até eu estou confundindo, para Bernardo, o livre-arbítrio é o que nos diferencia dos animais irracionais. O livre-arbítrio está relacionado à vontade e não à potencialidade. O ser humano, ao pecar, ele continua com a sua vontade íntegra, porque é a vontade que vai fazer com que as ações humanas tenham mérito ou demérito. No entanto, ele não tem mais o poder para fazer o que é bom. Ele tem a vontade, mas ele não tem o poder. Alguém pode questionar, então quer dizer, se ele cai pelo livre-arbítrio e o livre-arbítrio está íntegro, então ele não pode voltar para o estágio anterior? Alguém pode questionar isso. Para Bernardo, não pode voltar, porque a livre-arbítrio, ele faz uma analogia bem interessante de uma fossa, a fossa do pecado.
pelo livre-arbítrio, pela livre vontade, ele cai na fossa. Mas pela essa livre vontade, ele não consegue voltar para estágios anteriores. Ele só tem o desejo, mas ele não tem o poder para voltar. É necessário que Deus lance a sua graça, uma corda, digamos assim. Essa corda simboliza a graça, a misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia de Deus acorda com a vontade, com o desejo, com o livre-arbítrio do ser humano em sair daquela fossa. Essa cooperação é que vai fazer com que essa pessoa seja salva. Então, eu achei bem assim, criativo essa explicação de Bernardo. Essa questão de que o livre-arbítrio não é uma potencialidade, não é poder para fazer o bem. É apenas o desejo. E aqui vai ter também uma pequena diferença, pequena não, uma grande diferença com o arminianismo clássico. Para Bernardo, a queda não impacta o livre-arbítrio. O ser humano ele continua desejando o bem, ainda que não tenha mais poder para fazer o bem, a não ser com a graça de Deus. Mas o arminianismo clássico, ele entende que o pecado de Adão, ele maculou sim o livre-arbítrio humano. Nesse ponto, o arminianismo anda de mão dadas, nesse ponto, com o calvinismo, o pecado original. Para o arminianismo, o ser humano está sim morto em delitos, em pecados. O livre-arbítrio humano está, digamos assim, maculado pelo pecado original, a ponto do ser humano nem desejar o bem. É necessário uma graça, a graça preveniente, segundo o arminianismo clássico, para que os olhos espirituais do ser humano, para que o livre-arbítrio humano seja restaurado. E aí ele possa não resistir ao chamado de Deus. E vai diferenciar o arminianismo do calvinismo nesse ponto, é que para os calvinistas a graça ela é irresistível. Ela é apenas para os eleitos, incondicionalmente. Para o arminianismo, não. A graça preveniente é para todos. E uma vez o livre-arbítrio tendo sido restaurado, digamos que a única parte que cabe ao ser humano é ele não resistir a este chamado de Deus. Ok? Então, voltando para Bernardo, uma vez que a graça de Deus ela coopera com a vontade do ser humano, aqui nós temos restaurado o livre conselho, ou que ele também chama de liberdade do pecado, que o ser humano ele pode ter ainda aqui, nessa terra, nessa vida. Então Bernardo defende que é possível sim não pecar, mas é a cooperação da graça divina com o desejo do ser humano. Já a livre complacência, o poder de não ser perturbado, que é a terceira graça, a terceira liberdade, só agora na glória, só na outra vida. Que aí os salvos em Cristo, eles estarão num estágio de glória que eles não pecarão e nem muito menos serão tentados. Ok? Então essa é a explicação de Bernardo para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está relacionado com a vontade e não com as potencialidades. Há mérito então na salvação para Bernardo de Claraval? Sim. O único mérito para a salvação, segundo Bernardo, é o mérito da pessoa ter o desejo alinhado com o desejo de Deus. Esse é o mérito. Mas a salvação, ela é de Deus, mas não é monergista, ela é sinergista, ou seja, há a cooperação. A graça sem o livre-arbítrio, ou seja, sem a vontade humana, ela nada pode fazer. Tá? Então, esse é um resumo, é uma obra que apesar de pequena, mas ela é, como todo bom escolástico, né, ela é bem prolixa na sua explicação. E é interessante, eu li 2 vezes o livro, para vocês terem uma ideia, e mesmo assim ficaram temas ainda que não ficaram tão claros. Mas eu acredito que o que eu passei aqui para vocês resume bem o entendimento de Bernardo a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio como algo relacionado à vontade humana e não à potencialidade. Se você ficou até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro vídeo de 2022. Espero que venham muitos outros ainda pela frente. Se você gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Aguardo você nos próximos vídeos. Até lá e vamos ler, porque ler é preciso.